Olá, graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui de novo para dar continuidade no assunto que estamos tratando na nossa Escola Bíblica Dominical sobre o cristão e a política, né? Nós tivemos aqui na semana passada com mais pessoas, né? O nosso líder de ensino está viajando, nos deixou, e hoje também o presbítero Felipe, que nos acompanha, também não pôde estar. Mas vai ser até bom, porque hoje nós vamos falar realmente de um tripé e vai ser mais fácil para você entender. Semana passada a gente falou sobre as ideologias políticas. Estávamos em 4 pessoas, né? Sim. E falamos sobre 5 ideologias. Então, 4 para falar de 5 ideologias. E hoje vai dar certinho. Nós vamos falar do tripé do sistema governamental: direita, esquerda e o centro, ou centrão, né? E esses sistemas, eles nasceram por uma necessidade legítima, né, de uma revolta, né? Até então não existia. Isso é no ano 1729, Revolução Francesa. Precisou haver, de fato, uma busca para uma descoberta, para o povo entender dentro de qual sistema eles estavam caminhando, porque nem eles mesmos sabiam. Eu acredito que todas essas perninhas já existiam, porque os 3 tipos de situações já aconteciam, mas nem mesmo o povo sabia. Eles precisaram meio que dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. E aí então percebeu-se, bom, isso daí tem muito a ver com aquele cara que senta do lado direito, né? E realmente na cátedra ali, francesa, no governo francês, tinha o que sentava na direita, na esquerda, e por causa disso deu-se o nome, né? E aí ficou não um partido, mas um sistema de governo de direita, um sistema de governo da esquerda. E é claro, pensando um pouco no que falamos domingo passado, a ideologia, tudo vai se buscar uma linha do meio, porque descobre que nada nessa terra é perfeito. Nem mesmo o movimento da direita, nem mesmo da esquerda. Então, surgiu também a terceira perninha aí e virou esse tripé que nós vamos falar hoje. Eu queria começar orando, que você feche os seus olhos, pedir que você se prepare para esse tempo de conversa aqui. Vamos orar. Deus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida mais uma vez, porque como crentes nós buscamos a Tua misericórdia para um mundo carente de misericórdia. Nós pedimos a Tua iluminação para um mundo em trevas. Nós pedimos a Tua direção para um mundo perdido. E principalmente nesse ano, ó Deus, de uma eleição nacional, nós queremos a Tua diretriz, nós queremos a Tua graça, nós queremos os Teus livramentos e a Tua proteção. E sabemos que o Senhor usa quem quer, porque toda autoridade que venha governar o nosso país, nenhuma delas estará sem a Tua soberana permissão. Então que o Senhor mesmo, mais uma vez, nos dirija, mas nos prepare para esse tempo através da discussão que estamos tendo aqui também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como sempre, né, Cristiano, Daniel, nós temos falado aí em todas as aulas de Provérbios 29, 2, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Em algum aspecto eu creio que sempre haverá alguma alegria, porque qualquer homem que entre, ele promove um bem lá dentro, nem que seja para sua própria família. Alguém do país vai ficar feliz, né? Nem que seja aquela meia dúzia da casa dele, vai falar, opa, o papai virou presidente. Eu acredito que qualquer presidente que entrar vai fazer o bem para alguma gama da população. E de fato, mesmo que seja os seus parentes. Papai virou presidente, nossa casa vai melhorar. Se o Brasil vai melhorar, eu não sei. Nossa casa vai melhorar. Agora, é claro, né, o ideal é que essa pessoa entre, não apenas para melhorar a sua casa, né, mas para melhorar, de fato, o país. Isso é o que nós esperamos. E nós temos aí candidatos fortíssimos, né, das 2 linhas ou das 3 que a gente vai falar aqui também. Mesmo sem citar nomes, você perceba em que linha você se identifica mais e, entendendo um pouco mais, você confirme, autentique ou fala, opa, não sabia disso, rejeito isso, opa, vou me atentar mais para isso ou para aquilo, né? Pedindo mesmo que, de fato, o mais justo possível governe, né? Começando aqui, da minha direita, dependendo de como vai estar no seu vídeo à esquerda, mas
Começando aqui pelo Daniel, fala um pouquinho, Daniel, para nós a respeito da direita. Qual é a filosofia desse governo de direita? Nós vamos fazer igual semana passada, falar sobre cada uma delas, depois voltar vendo aspectos positivos e encerrar falando quais são os negativos. O posicionamento de direita na política se assemelha bastante com a ideologia do liberalismo que a gente viu semana passada, que foi o Felipe que expôs. Então, ele prega uma autonomia do indivíduo. Então, o indivíduo tem total responsabilidade por si mesmo, pelas escolhas que ele faz e pelos frutos que ele vai colher. Então, a direita fala que o Estado tem que ser o menos intervencionista possível. O Estado mínimo, que cuide de segurança e da garantia da propriedade privada. Então, em tese, a esquerda é pela liberdade do indivíduo escolher e viver. Liberdade de escolher e viver. Então, a direita pode se aplicar a ela um trocadilho de dar direito, né? É uma posição política que preza por dar direito de opinião, direito de credo, direito de pensamento, direito de manifestação de pensamento, né? Então, esse é um lado da direita. Vou para o outro extremo, já, que é esse mesmo que eu vou falar, que é o da esquerda. Então, direita e esquerda, e o Cristiano vai falar sobre o centro. Todo mundo achou que ia ser o centro, Não, o pastor está no meio, ele já quer ser o centro das atenções. Foi de propósito, né? O centro é aqui hoje, tá? O centro não sou eu, o centro é o Cristiano aqui, presbítero Cristiano. A esquerda, que é o que eu vou falar, assim como o Daniel percebeu que o governo da direita se alinha bastante com a ideologia liberalista, eu entendo que o governo da esquerda ele se identifica com o governo socialista. Então, enquanto a direita é um tanto quanto mais liberalismo, a esquerda é um tanto quanto mais socialismo, tá? É aquela política de pensar no fraco, oprimido, no carente, no necessitado, fundar um sistema que de fato pense nas pessoas que vão sofrer dentro do nosso país. É um olhar para os pobres, olhar para os carentes. A esquerda ela preza mais por essa divisão de bens, de igualdade de bens, igualdade de patrimônio, ao ponto de chegar mesmo a falar, tem que dividir. E essa divisão não se tornar mais uma questão voluntariado, ou de um voluntariado. Não é uma opção sua dividir. Você não tem esse direito voluntário de dividir ou não. Dentro do governo da esquerda, o dividir se torna um dever político, né? Ao ponto de por exemplo, taxar mais impostos para quem tem mais, para que o aumento dos impostos de quem tem mais venha suprir a necessidade dos que têm menos, né? É um governo que está mais preocupado com essa igualdade, se vai estar sendo dividido ou não, do que se o país está funcionando ou não. O que é um país funcionar bem? Eficiência? Não necessariamente. Para a esquerda, não. Funcionar bem no quê? É um país crescer ou não? Pouco importa. O que importa é estarmos cuidando bem de todos na mesma medida, na mesma igualdade. Em resumo, esse é o sistema de governo do pensamento de esquerda. E o centrão? Fala aí. Então, pro centrão, a gente vai precisar rapidinho falar e voltar uns 34 anos atrás aí, porque ele veio naquele movimento da Assembleia Nacional Constituinte, né? Quando estavam criando a nova Carta Magna, e aí tá dentro daquilo que um pouco a gente discutiu na aula passada, que era os conservadores contra ou versus os liberais ou quem queria avançar um pouco mais com traços mais modernos. Então eles precisavam entrar num acordo
do que precisava ser conservado nessa Carta Magna e o que teria que avançar, o que era considerado já muito retrógrado pelo que estava acontecendo como o desenvolvimento de um país, né? E aí surge, então, esse movimento político chamado Centrão. É aquele que entra para negociar essas partes. Eles precisam estar o tempo todo negociando. Vem para, até certo modo, trazer um equilíbrio. Mas também vai ter alguns desajustes nesse caminho aí, que a gente vai conversando no decorrer da aula, não é isso? Eu acho que, então, pensando até no que o Daniel falou na aula passada sobre isso, da música clássica, né? Tá bom, vamos conservar, mas conservar o quê para quem? Não, conservar aquilo que é de valor. Tá, mas isso ainda é um valor? Para mim é. Então, bom, então conservar aquilo que é de valor para quem? Porque aquilo que é de valor para mim, talvez já perdeu valor para você. Então, peraí, vamos ter que procurar o equilíbrio de olhar o bem de todos os valores. Então, o centro ele vai buscar esse equilíbrio de valores iguais para todo mundo. Não necessariamente os bens iguais, né? Não valores monetários iguais, mas valores morais iguais, valores culturais iguais, valores de direitos iguais. Não necessariamente de sustento, mas de eficiência de um país. Na verdade, é um modelo de conduta política. E aí, a gente, no final, aqui, provavelmente, a gente vai acabar concordando que, sendo direita ou centro-esquerda, é muito melhor eu caminhar um pouquinho mais para o centro. No final, eu acho que a gente vai acabar entendendo que eles tendem, para sobreviverem, para terem poder de governança, eles vão ter que ir um pouquinho para o centro. E o que é ir um pouquinho para o centro? Eu sou de esquerda, mas eu preciso aprovar alguns projetos e eu dependo de um número. E esse número, só na esquerda eu não alcanço. Então, eu vou ter que fazer influência lá do outro lado. Então, eu tenho que ir para a direita. O que eu faço indo para a direita? Eu estou indo um pouco mais para o centro e atraindo quem é da direita um pouco mais para o centro. E aí, vai quebrando algumas ideologias que eram para ser mais afirmadas de um lado e do outro. Eles vão caminhando nesse meio de negociação. Não quer dizer que um tende para o outro, mas em dados momentos eles vão precisar um pouco do outro. Talvez vai precisar, não do pensamento, mas pelo menos da concordância do voto do outro, né? A gente vai agora para uma segunda rodada aí, vou voltar para o Daniel de novo, falando aí da direita. Em que medida é útil, funcional, ideal, em que medida é boa a direita. De alguma forma, a direita é um sistema de governo válido? Sim, não, por quê? Já que né? E até se você puder dizer se enxerga dentro desse bem algo que bate um pouco com a sistemática teológica, né? Eu falei, a própria Bíblia teve governos ali humanos que houve isso ou não, e a gente vai interagir aqui também. Um Estado menor deixa mais difícil o risco de ter uma corrupção. Então, o liberalismo, uma visão política de direita, dificulta ter corrupção, desvio do dinheiro público, porque é menos dinheiro público que está sendo ali gerido pelo Estado. Então, você precisa de menos carro forte. Isso. Uma boa vantagem. Reduz corrupção do Estado, reduz corrupção estatal. Uma outra coisa seria, pela competitividade, como o indivíduo tem poder de empreender e de fazer o seu negócio e de competir com outros indivíduos e com outras empresas, existe um incentivo a uma evolução tecnológica, a uma evolução de produtos melhores desenvolvidos, melhor oferecidos. Então, essa regulação do mercado, de que cada vez mais você vai precisar se especializar e oferecer melhor qualidade. Isso, a iniciativa privada fazendo, isso é uma ótima vantagem da direita. E aí eu pensei agora, né? Por que Deus falou tanto para as cidades, entre aspas, se espalharem e não aglomerarem, né? Pensando no estado menor,
que foi o seu ponto de partida do benefício da direita, um Estado menor, mais probabilidade de controle, mais condição de fiscalização, mais alcance dos meus olhos para ver se não tem dinheiro saindo pelo ladrão. E você, de fato, vê isso. Países pequenos são melhores governados. Haja visto que o nosso país é do tamanho de um continente europeu, quase, né? E dentro de cada estado nosso cabe um país lá fora. E, na prática, o estado menor, em termos de tamanho, ele traz realmente esse controle, né? E aí eu lembro da Torre de Babel, do episódio quando Deus fala, cresçam, se espalhem, multipliquem-se sobre a terra. Então, se espalhando sem essa aglomeração, teria que haver estados pequenos, né? E talvez por isso até mais fáceis de governar. E ali quando eles falam, não, nós vamos começar uma grande nação, aqui vai virar uma potência mundial e vamos aglomerar e a gente já vai começar fazendo aqui a nossa torre, né? E Deus ali confunde as línguas para que eles vazem e façam seus estados menores, né? Talvez não sei se é válida a aplicação, mas é uma das ideias. A gente tem que procurar também, assim, de que medida isso tem algum amparo bíblico, né? Eu quero falar da esquerda. Da esquerda eu acho que é até mais fácil achar amparo bíblico, porque aparentemente é aquela coisa assim, aonde a Bíblia fala de cuidar do órfão, da viúva, do pobre, isso é da esquerda, né? Então, aqueles crentes que falam assim, eu sou da esquerda, eles sempre vão apelar para esses versículos do cuidado com a pobreza. Inclusive, uma das perguntas lá, né, no chat da aula passada, né? O crente pode ser de direita, ser de esquerda, o crente pode ter tal partido, né? E é claro, né, nós vamos colocar a base bíblica nos três, viu? A gente está falando do Estado Menor, a Torre de Babel, eu estou falando de todos os versículos que falam do pobre, e no centro também a gente vai ter, tem versículo para isso, né? E a ideia aqui realmente não é dizer para você assim, olha, adote tal sistema de governo, seja da direita, seja da esquerda, seja centrão, porque na última rodada nós também vamos queimar todos eles, dizendo que tem versículos que condenam todos esses sistemas. Eu já começo agora. Então, assim, eu creio que Deuteronômio 15 é um dos versículos que fala, é um dos textos que fala demais do cuidado com o pobre. Eu não sei se você pode ver aí, que Deuteronômio 15, a partir do versículo 8, fala demais de estender a mão para o pobre, fala literalmente de doar com generosidade, não ser mesquinho, não ficar guardando, inchando o seu bolso enquanto tem gente do seu lado passando pobre. E aí sim, é legal, poxa, olha só, parece que cuidar do pobre bate com todo esse versículo. E não é só no Antigo Testamento, você vai para o Novo Testamento, Jesus, em vários episódios, também focou o pobre, ele falou do órfão, da viúva, ele fez milagre com miseráveis na rua, ele multiplicou pão para quem tinha fome, ele atendeu os doentes, ele curou aleijado, cego, ele foi um SUS do milagre, né? Um negócio assim, incrível mesmo. Você conseguiu achar? Deuteronômio 15 do 8, pode ler? Sempre haverá pobres na terra, portanto... Eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de Mas sua vê terra. antes, né? Esse daí, inclusive, eu acho que me serve até como um contrário, porque sempre haverá pobres na terra. Então, assim, esse é um mal já. Então, já que leu esse, né? Já pega o gancho aí. Peraí, se sempre haverá pobres na terra, então esse socialismo da esquerda também não é aplicável. Porque eu não vou acabar com a pobreza. E quando eu falo, não, nós vamos criar um partido que acabe com a pobreza. Peraí, mas você está dizendo que a Bíblia vai falhar? Porque ela diz que sempre vai ter. Então, temos que socorrer sem essa idolatria do socorro. Socorrer sem a idolatria do socorro. Mas antes de falar que sempre haverá pobres, ele já vem falando desde o 8, que é o que eu queria que você visse. Desde o 8? Não é? Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem literalmente o que lhe precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre.
ele poderá apelar para o Senhor contra você. Sim, e você ajudar. será culpado desse pecado. Ou seja, Dele pecado- generosamente e sem relutância no coração. você vai ser culpado desse pecado. Qual pecado? De não ajudar. Sim. E aí ele fecha no 10 que você leu, de alguma coisa sobre dar. Dele generosamente e sem Dá-lhe relutância generosamente. no coração. Então, é para dar generosamente, sem relutância no coração. Então, quando eu pego esse versículo e falo, nossa, a Bíblia está mandando dar generosamente, sem mesquinhez no coração. Socialismo puro, esquerda pura, né? Mas ele mesmo fecha no 11 que o Cristiano já adiantou. Nunca deixará de haver pobres na terra. Então, não há nenhuma contradição na Bíblia. Não há nenhuma contradição. Aí você vai ter que realmente achar a linha do meio. Não é para deixar de dar, porque do 8 ao 10 falou que tem que doar, mas também não é para ter um idealismo de que a pobreza vai acabar. De que tudo tem que ser dividido igualitariamente, porque se sempre haverá pobres na terra, nunca haverá igualdade na terra. É uma autocontradição desse partido, né? Então, eu acho que o melhor caminho seria realmente o centro aí, ou não? O termo, ele é bem pejorativo já, né? Geralmente, a gente é criticado por ficar em cima do muro. Então, o termo centrão traz essa ideia. Em cima do muro. Você não vai para um lado, não vai para o outro. Você fica... Só que ele é muito importante para esse para governabilidade. Você precisa entender, aí eu vou citar então Amós 3:3. Poderiam andar juntos os dois se não houver concordância? Uhum, Não acordo, pode, né? Não pode. Então entra aí o centrão, então. Ele precisa ser um mecanismo de negociação. Alguém vai precisar ceder. E aí que entra um pouquinho o jogo do centrão, que é a grande discussão, se ainda existe o toma lá da cá. Uhum. O tal desse tipo de acordo que hoje eu cedo, mas amanhã você terá que ceder. Então tem base bíblica também, de uma certa forma, porque Amós 3:3 fala literalmente do acordo. Opa, vamos fazer um acordo aqui, ó, direita e esquerda, vamos fazer um acordo. Tá bom, nem para um extremo, nem para outro. Vem para o meio. Hoje paramos de brigar. Hoje a gente para de brigar porque a gente tem que decidir isso, isso e isso. Pelo menos hoje, vamos fazer um acordo hoje para votar. Porque não tem como andar junto se não tiver acordo, Amós 3:3. Então, base bíblica também Sim. Aparece, né? Mas aí entra outro versículo, que é Mateus 5:27. Seja a minha palavra sim, sim, não, não. Então, onde que se carrega esse... se eu defendo o meu lado da direita, e aí eu cedo, onde que está a minha posição do sim, sim ou não, não? Então, a gente percebe que o centrão vai ser mesmo um mecanismo de governo desse nós que adotamos hoje dentro da democracia. Uhum. Ele vai realmente nortear todo um processo. Agora, também ser radical só no centrão, eu falo um pouquinho mais do perigo disso. Então, Daniel, guarda o perigo disso daí já. Fala você do perigo aí da direita, apesar de haver realmente vantagem do Estado menor, mais bem aparelhado e mais bem controlado. A direita enxerga o liberalismo como a melhor a melhor ideologia política. O liberalismo diz que o indivíduo é o que sabe o que é melhor para si mesmo. É o indivíduo que tem esse poder de enxergar e falar, não, eu não quero que o Estado me diga o que eu devo fazer, como eu devo gastar meu dinheiro, ou se eu devo ter dinheiro guardado. Uhum. No socialismo, você não tem direito a ter dinheiro guardado, por exemplo. Mas a gente vê em Romanos 3:23 que todos pecaram E carecem. da graça de Deus, da glória de Deus. Então, o indivíduo é caído. O indivíduo não sabe o que é melhor para si mesmo. Uhum. Então, a gente já consegue Precisa. apontar logo no âmago, no começo do liberalismo ali, eles estão pautados em um lugar falso. Porque o indivíduo não sabe o que é melhor para si mesmo. O indivíduo é caído. A nossa doutrina da depravação humana, Legal. né? Então, além disso, um Estado liberal,
ele não vai cuidar do pobre, do necessitado, ele vai cuidar apenas de segurança e da garantia da propriedade privada, e vai falar que esse cuidado do pobre e do necessitado, da viúva, deve ser feito por iniciativas individuais, privadas, pequenas ali. Não é o governo que cuida do pobre. Então, na verdade, ele meio que defende um pouco da esquerda no sentido de, tudo bem, temos que olhar para o pobre, Sim. mas não é o governo que tem que olhar para o pobre. São as pessoas que têm que olhar para o pobre, é o indivíduo que tem que olhar para o pobre, Sim. é o vizinho que tem que ver o pobre, é Eu isso? vou facilitar as iniciativas privadas. Isso, Aham. exato. Eu vou viabilizar. Mas daí Eu ele deixa... vou deixar as empresas crescerem e os empresários que cuidem dos pobres. Aí. Por aí, exato. Como se o empresário fosse pensar no... Mas ele emprega, né? O pensamento Sim, é esse. não, o pode ser, empresário sim. emprega, Ele gera emprego, ele né? emprega pode e ser. ele, Tá ele cuidando, de certa pode forma, ser. cuida, Sim. né? Mas assim, então, um Estado liberal, um Estado mínimo, ele não vai pensar em proporcionar educação pública, saúde pública, Apenas segurança pública. segurança, o mínimo possível. Então veja só, se a direita ela pensa em governar a segurança da cidade, mas ela não se preocupa tanto em governar o ensino, governar cultura, governar a educação. Cultura, educação, ensino, cada um que Cada um se vira. pense como quiser e se vire como quiser. Eu, como governo, garantindo segurança, eu já estou sendo uma boa cidade. A gente volta para o primórdio da raiz, polis, né? Quem estava na primeira aula, quem assistiu, se não assistiu, volta lá e vê. Polis é o termo grego que significa cidade, que é de onde vem o termo polícia, o policiamento. Parece que quando se pensou em cidade, originalmente pensou primeiro na segurança. Sim. Na segurança, né? Então, a primeira coisa que vem de uma cidade é segurança. Porque, de fato, né? Havia escola comum na primeira cidade do mundo? Educação, a saúde comum? Não. Mas soldados havia. Então, assim, as primeiras cidades já começaram sendo guardadas por homens. Com espadas, com lanças, né? Então, assim, polícia já havia, colégio ainda não. E parece que a direita volta um pouco a isso, né? Sim. O que, de uma certa forma, é sim um retrocesso. Uhum. Então, é preocupar apenas com uma vertente do que se entende como cidade hoje. Sim. Saúde, segurança e educação. Uhum. Ela preza por um e a educação você se vira. Então, vem um lado negativo muito forte. Quero falar do lado negativo da esquerda. Gastaria uma aula aqui falando, porque tem muita coisa negativa. Mas eu quero ficar basicamente em Deuteronômio 15:11, que o Cristiano deu o spoiler pra gente, né? Nunca deixará de haver pobres. Então, eu não posso ter um sistema de governo com esse sonho absurdo e antibíblico de acabar com a pobreza na terra. Quando eu creio nisso, eu não estou indo apenas contra a lei de Deuteronômio 15, né? Que a gente leu. Eu estou indo também contra o próprio Jesus, que falou em João 12, meio que Jesus no Evangelho de João, no capítulo 12, ele está comendo ali na ceia, na casa de Lázaro, né? Sim. E Maria vai e pega um perfume caro e quebra ali nos pés dele. Judas, o traidor, ele fica abismado com um desperdício desse. Ele fala, mas como pode? Esse perfume aí, ó, dava para alimentar muita gente. Né? Uma sociologia, um socialismo extremo de esquerda, ao ponto de falar assim, gente, eu acho que o pobre, ele tem o valor acima de tudo, inclusive acima de culto religioso. É inadmissível quebrar um perfume de alabastro caríssimo para idolatrar alguém, para adorar um Deus, uma pessoa, nem que seja Jesus Cristo, não pode. Porque o fundamento é o pobre. É o pobre. O que Jesus fala ali? Quando ele fala assim, olha, poderia ter vendido esse perfume para dar para os pobres, Jesus fala assim, os pobres vocês sempre terão convosco. Basicamente, o que Moisés fala na palavra de Deus, quando Deus revela Deuteronômio 15. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre os tereis. Ou seja, os pobres sempre haverão na terra. Não vai deixar de haver. Não vai. Então, esse cuidado aparentemente bonito de eliminar
a pobreza na terra é uma ilusão antibíblica que não vai acontecer. Já foi predito por Deus em Deuteronômio, repetido por Jesus em João 12, o que é claro, Jesus com isso, ele não anulou o cuidado da pobreza. Porque como eu comecei falando, quando eu falei do bem, existe o lado bem da esquerda, né? Jesus também defendeu os pobres quando alimentou, e quando em Mateus 19 ele manda o jovem rico vender tudo que tem. E não parece uma contradição? Vende tudo que você tem. Olha Jesus falando meio que uma coisa da esquerda, né? Porque Jesus falou isso para Mateus 19. Jovem rico, como o Cristo é mais bem vestido na sua indumentária, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Isso não é esquerda? Não parece esquerda? Aí agora esse mesmo Jesus fala, pobre não, os pobres vocês sempre terão com vocês. Eu vejo que Jesus falou isso para o jovem rico em Mateus 19, mas em Lucas 19, ele vai na casa de um homem rico e ele não repete as mesmas palavras. Ele vai na casa do Zaqueu e ele não manda Zaqueu vender nada. Pelo contrário, ele elogia, ele fala, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque o próprio Zaqueu falou assim, se eu roubei alguém, eu já devolvo, eu restituo 3 vezes mais. E aí ele falou, opa, então você está salvo, hoje houve salvação nesta casa, né? É quase que aquilo, né? Se já houve uma iniciativa privada de você cuidar de alguém, eu não preciso montar um governo que cuide de alguém. O pobre seria cuidado se cada cidadão cuidasse do outro. Ok? Cris, fala um pouquinho do lado negativo agora, do centro. É isso, o centro, ele vai ter essa... ele é necessário no governo, sim. Ele traz, de certa forma, um equilíbrio também, sim. Só que essa falta, de às vezes, de posicionamento para que lado vai caminhar, causa alguns riscos, né? O centrão mesmo, essa confirmação do que é centrão, ela surge numa disputa de poder interno. Quando uma cadeira da Câmara ia ficar desocupada, e aí um dos partidos, ou um lado direita e um lado esquerda, representado por alguns partidos, a gente não precisa ficar citando aqui, mas quem está nos assistindo entende isso, é só ler um pouquinho da história, passam a disputar essa cadeira, e quem, na verdade, acaba entrando para ocupá-la é alguém desse centrão que vai dar uma equilibrada nessa questão toda, que estava um impasse muito grande, discutindo até umas pautas de impeachment. Então, nesse momento, é importante. Só que aí eu entro numa questão, e acho que dá para a gente aplicar um pouquinho de Bíblia, é um texto até que você me sugeriu, que é de Gálatas 2, a partir do verso 11, em que Pedro, ele, na verdade, Paulo, né, observa uma situação e escreve assim, no livro de Gálatas: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Então foi olho no olho, por sua atitude condenável. E condenável para quem? Para quem estava assistindo, na Paulo, pessoa então, de Paulo. O apóstolo Paulo falou que o apóstolo Pedro tinha uma atitude condenável. Difícil, né? E aí, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, então alguns que caminhavam com Tiago, ele comia com os gentios. Pedro estava à mesa, comendo com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, outros lá chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Paulo chama isso. Hipocrisia. De modo que até Barnabé se deixou levar. Então, o que eu percebo? Barnabé também foi sentar lá com Pedro afastado. Então, Paulo observa aí uma falta de posição de Pedro. Definição. Definição. Clareza. Tá.
de que o chamado, ainda mais Paulo, que era um pregador para os gentios, e nós só estamos aqui porque Paulo entendeu esse amor e essa palavra e Jesus Cristo chegou a nós, porque do contrário isso ia ser retido. Ele observou Pedro navegando no mundo político, enquanto não chegavam os outros, mas também entendo a posição de Pedro. Foi mesmo que você trouxe pra gente. Pedro também não estava sendo... Ele queria preservar, ou não escandalizar. Os da circuncisão. Então, assim, a gente entende que há... só que o que foi registrado para nós aqui é o ponto de vista de Paulo. E não de Pedro. E eu creio que esse registro aqui é um registro de Deus. Então, há um apontamento aqui para que a gente leve em consideração. Sim. E o perigo da linha do meio. Esse perigo da linha do meio. Tá? Hoje, no governo atual, ele é importantíssimo. Ele direciona uma colisão política, trazendo um certo equilíbrio. Mas a gente não pode dizer que o governo tem caminhado mais para um lado, mais para o outro. A gente tem visto ações governacionais que caminham tanto para um lado quanto para outro. Governamentais, né? E isso traz, de certa forma, uma dúvida, deixa a gente sem saber, de fato, esse governo tende mais para a direita ou, de fato, tende mais para a esquerda. Então, eu acho que é esse tipo de debate que se tem hoje nesse momento eleitoral. Sim, eu ia dizer isso. Dificilmente, ou quase não existe um governo puro de direita ou um governo puro de esquerda, especialmente num país democrático. Um governo de direita vai acabar também cuidando do pobre, fazendo assistência, que seria uma coisa de esquerda. Então, ele vai andando para uma centro-direita, que seria um liberalismo social. Um governo de esquerda, por outro lado, não vai impedir a iniciativa privada num país democrático, não vai proibir os juros, os lucros dos bancos. Então, ele vai indo para a direita, chegando numa social-democracia. Então, o que a gente tem na prática são governos de centro-direita, governos de centro-esquerda. Eu só acho importante, eu só vou completar o texto, porque quem vai estar assistindo talvez possa até interpretar mal, né? A sequência, o porquê que tomamos isso. Mas o texto continua dizendo o seguinte... no 13, os demais judeus também se uniram a Barnabé. 14, desculpa. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, e não como um judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, define aí essa chamada de atenção, face a face, que Paulo deu a Pedro, né? Na conduta, né, de Pedro. E eu acho que isso entra um pouquinho nessa condição, nessas dúvidas que às vezes a gente tem analisando os partidos hoje. E é bem isso mesmo, a gente não tem de forma pura e clara os partidos. E nem sei se, na verdade, a gente conseguiu transmitir na aula o que define mesmo direita e esquerda. Porque a gente não tem visto essas condutas muito claras. A gente, a gente vê eles negociando essas posições o tempo todo e nos governando dessa forma. Mesmo quem é esquerda negocia com a direita e vira um pouco em muitos momentos, senão eles não governam, né? Então, quem é da esquerda negocia com a direita e fica centro-esquerda. Quem é da direita negocia com a esquerda e fica centro-direita. Então, esse centrão não é tão central assim. E o próprio centrão ele já admite, realmente não somos iguais, não somos igualitários, temos que ser centrais justamente para pegar um pouquinho de cada um, para pegar um pouquinho do braço e da força de cada um, não só dos ricos e poderosos da iniciativa privada e nem só dos fracos e oprimidos da esquerda. E inclusive aquela ideia de que o nosso braço esquerdo é o mais fraco, né? É o menos usado, mas ele tem o seu valor no nosso corpo. Enfim, já que você está com a Bíblia aberta, vê João para mim, para eu fechar, João 12. Olha só, João 12, quando eu falei do
do episódio de Jesus na casa de Lázaro, Jesus não simplesmente repreende dizendo, pode deixar gastar perfume caro comigo mesmo, porque pobre não se preocupe. Vocês sempre vão ter com vocês, sempre vai estar sobrando pobre para vocês ajudarem. Então, gaste comigo o que é meu e divida com o pobre o que você tem que dividir com o pobre, né? Mas o versículo 8, se é esse mesmo, é quando ele fala que a iniciativa de preocupação com o pobre veio de alguém que era ladrão, não é? Quem é? É Judas, não é? No 8, lê pra gente. Eu vou um pouquinho antes, Pode ser. 6, onde você achar o... No 5. No 5. Porque este perfume não foi vendido... Por que esse perfume não foi vendido, né? E o dinheiro dado aos pobres, nossa, que lindo. Seriam 300 denários, então já calculou. Dava para tantas cestas básicas. Na hora. Na hora. Ele não falou isso por ser interesse pelos pobres, por seu interesse pelos pobres, mas porque era ladrão. Então ele não falou isso por seu interesse nos pobres. E sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então ele não falou isso pela sua preocupação com pobres. Ele falou isso porque era ladrão, carregava a bolsa e desviava parte daquilo que estava lá. Então, como falamos na semana passada, se você não assistiu, volta lá. Num país democrático, é possível com que todo o povo tenha direito de fazer escolha, mas faça uma escolha absurda, errada. Cristo ou Barrabás? Faz eleição, é democrático. E foi feita a eleição, e o povo votou para absolver Barrabás e matar Jesus Cristo. É a mesma coisa que hoje, né? A gente fecha vendo. Por mais que haja uma aparência de preocupação legítima do melhor governo possível, é possível que seja também de Judas, um ladrão que, na verdade, monta um sistema aparentemente cuidador, seja da direita, seja da esquerda ou do centro, apenas para roubar. Então, o crente tem que ser o quê? Da direita, ou da esquerda, ou do centro. O crente tem que ser atento ao governo do momento. Ele tem que ser atento ao governo do momento. Se quem é da direita está roubando mais, sai fora a direita agora. Acabou. Ah, quem é da esquerda está roubando mais, sai fora a esquerda agora. Ah, quem é do centro está roubando mais, então sai fora o centro. Porque percebemos que não há direita, esquerda ou centro com essa autenticidade bíblica que a palavra de Deus espera para nenhum governo na Terra. Literalmente, né? O passado te condena. E o passado condena. E o mundo continua no maligno até hoje. Obrigado, Daniel, obrigado, Cristiano. Obrigado a você que tem acompanhado e assistido. Que Deus abençoe, que você continue cada vez mais atento aos movimentos do momento do seu país e não apegado a uma ideologia ou idolatria, mesmo nacional, né? O nosso hino fala, né? A nossa nação, nosso hino nacionalista fala, né? Idolatrado. Salve, salve. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a semana que vem.